que professores e gestores, e todos nós que estamos na escola, precisamos ter consciência. Por exemplo, se eu dissesse aqui a vocês, se eu tiver 10 pós-graduações, mas eu preciso saber que elas não estão dando conta desse contexto atual que nós estamos inseridos. Então, é preciso que eu que quero permanecer na escola, eu reconheça que eu preciso estudar sempre, inclusive as novas tecnologias, porque elas nos ajudam e muito, né? E aí continua no tópico 3, que vai falar assim, a influência da terceira cultura. E o que é a terceira cultura? A cultura de massa. Por isso que a gente diz tantas vezes assim, que nós estamos diante da terceira revolução, que é a revolução, a gente teve a revolução industrial, né? Mas hoje nós estamos diante da terceira cultura, que é a revolução da informática tecnológica, a revolução tecnológica do século, que nasceu junto com o século XX, né? E aí no tópico 3 vai dizer assim, chamamos a essa instituição de terceira cultura a cultura da comunicação de massa, que alimenta e sobrevive à custa das culturas de caráter humanista, nacional, religiosa e escolar. Ou seja, essa cultura de massa não alcança só a escola. Nós vivemos em uma sociedade tecnológica. E quem vai dizer assim, você vai permanecer nela ou não, é a gente. Porque, por exemplo, eu vou citar o exemplo de Sueda, que ela está aí, a aluna, e eu estou perto dela enquanto escola. Então, já imaginou se Sueda dissesse assim, eu não vou fazer vídeos para chegar aos meus alunos. Então, não seria ninguém que estaria tirando ela do contexto, seria ela mesma que estava escolhendo ficar de fora, porque esta sociedade que a gente está, e inclusive este momento, cobra de nós essa mudança de postura. Então, é preciso que a gente entre nessa cultura, essa cultura de massa, que é a terceira revolução. E aí você não tem que sair da aula aperreada, dizendo, vixe, eu não sei usar isso, eu não sei usar aquilo. Gente, e eu volto a dizer, a disciplina é para nós refletirmos sobre a importância da escolha dessas tecnologias, da informação e da comunicação, usando-a de forma adequada para favorecer o meu trabalho de pedagogo, quer seja no hospital, quer seja na escola, quer seja onde for. Eu fico pensando assim, até o capitão é da UTI. Então, ele é chamado e faz toda a diferença a pedagogia dele. Vai ser algo tecnológico? Vai, se ele chegar lá, na pessoa que está lá doente, que às vezes só precisa de uma escuta, e buscar argumentos nessa terceira cultura, que é a cultura de massa, que não vai falar somente dos saberes cognitivos, mas que vai colaborar com um suporte que ele possa chegar e passar para essa pessoa, para trazer uma conversa que às vezes acalenta a alma. Então, a gente precisa entender que não é só o aparato técnico. O domínio técnico não nos dá conta. Nós precisamos entender qual é o momento certo para utilizar determinada ferramenta. Eu, por exemplo, gosto muito que a escola dos meninos pequenos tenha uma TV na sala. Mas eu sou totalmente contra alguém usar uma TV na sala, dizendo que é o momento de ludicidade, os meninos estão assistindo Chaves ou um desenho. Eu sou totalmente contra, porque a TV na sala é para promover a ludicidade, mas a ludicidade planejada, a ludicidade que vai rechear a aula, e não e jamais ser para uma coisa, isso ali se chama enrolação, você colocar lá Chaves para os meninos assistirem, que eles já só tem a TV em casa mesmo. Você assistir, botar um desenho, não. Usar a tecnologia de forma certa. Não é só bebida que precisa ser usada com moderação, é tudo, inclusive a tecnologia. Essas culturas, a gente fala assim, a cultura de comunicação de massa diz assim, alimenta e sobrevive à custa das culturas de caráter humanista, nacional, religiosa e escolar. E aí continua o texto dizendo,
sem considerar as heterogeneidades sociais, ou seja, as diferenças sociais, étnicas, psicológicas. A terceira cultura, produzida para a população em geral, é veiculada pelos meios de comunicação de massa. Esse tipo de cultura de massa pode ser considerado como toda manifestação cultural produzida para o conjunto de camadas mais numerosas da população, o povo, o grande público. E aí a gente fica pensando que a gente precisa estar utilizando essa cultura de massa, mas sempre de forma reflexiva. Lembro a vocês que a gente vai para a universidade para despertar o terceiro olho, que é o da reflexão. E ele nunca mais deve ser fechado. A gente deve estar refletindo o tempo inteiro sobre as nossas ações. Lembrando o que dizia Paulo Freire. Ação, reflexão, ação. Isso cotidianamente. Porque ninguém está pronto, ninguém é bom em tudo, ninguém domina tudo, graças a Deus. Veja-se esse exemplo, volto a dizer, da pandemia, que tudo é novo, que todos somos iguais, que ninguém é mais privilegiado do que outro, não é? Então eu chamo agora vocês para a página 238, no terceiro parágrafo da página 238, que vai nos dizer assim: a escola, sem deixar de ser uma instituição do saber e da produção do conhecimento, tem perdido seu papel organizador, pois não monopoliza mais as referências identitárias. Ela não se apresenta mais como eixo organizador de experiências, não consegue conciliar as suas antigas funções de educar, a axionomia, a transmissão de valores, selecionar e qualificar o público e socializar, adaptá-los a uma realidade social. Recebendo um público variado e estando preparada para enfrentar os desafios propostos por ele, a escola torna-se uma agência da socialização enfraquecida, servindo de forma fragmentada as diferentes expectativas desse público. E aí a gente vai pensar. O texto refere-se a uma escola no geral. E a gente diz, oxe, mas minha escola peleja para fazer isso. A gente peleja diariamente, a gente tenta fazer isso. E muitos educadores estão tentando, gente. Mas vocês imaginem nesse mundão afora, quantos estão deitados em berço esplêndido, dizendo, meu salário vai vir, depois eu vou pagar essas aulas mesmo, então eu não vou fazer nada. A gente precisa, enquanto escola, preservar a nossa função social para que ela realmente não seja suprimida pelas tecnologias. Nós precisamos fazer com que ela se mantenha. E para que ela se mantenha e o professor nunca seja substituído pela tecnologia, nós precisamos preservar o papel da escola. Usando essa tecnologia, eu não posso desmerecer o grande valor da tecnologia. Eu não posso desmerecer o valor de você pesquisar inúmeras coisas. A gente vai dar, por exemplo, um conteúdo adjetivos. Você vai olhar, você procura lá no Google um vídeo explicando sobre adjetivos. Significa que esse vídeo vai substituir o professor? Não, vai complementar. Primeiro eu, enquanto professora, preciso dar o significado do que é adjetivo, dar alguns procedimentos de que encontrar o adjetivo, para que a criança gere atitudes a esse respeito. Então, diante do que eu ensinar, eu busco um vídeo que venha complementar a aprendizagem. E aí eu digo que a gente tem esse trunfo na mão de cuidar da escola, porque ela pode ser suprimida dependendo das ações dos educadores. Quem faz a escola somos nós. E eu tenho certeza que vocês que estão aí estão tentando ser melhor do que vocês mesmos. Por isso, buscando qualificar-se para atuar com eficácia.
Ainda na página 238, no mesmo... No quarto parágrafo, vai dizer assim: a cultura de massa, ao transmitir informação e entretenimento, transmite também valores e padrões de conduta diversificados. Considera-se que o caráter pedagógico dessa cultura é uma ampla circularidade dos bens culturais, juntamente com a difusão das informações que contribuem para o surgimento de novas formas de interação educativa. Tudo desta vida tem o seu próprio contrário. Então, cabe a nós olhar essa tecnologia que a gente dispõe e pensar o que é que vai contribuir com a minha sala, o que é que vai melhorar o papel da escola. Então, é aí onde eu digo a vocês que tem uma TV na sala, por exemplo, eu considero riquíssima, porque a gente planeja colocando vídeos, colocando música, colocando coisas que contribuem, instrumentos que contribuem, que otimizam a aprendizagem. Mas se você pega aquela TV da sua sala e diz: hoje é sexta, eu vou levar um vídeo de uma história de Chaves, eu encontrei no Google, então é nova tecnologia. Não. O nome desse aí é enrolação mesmo, não tem outro. Não gosto de ensinar o que não é certo. Então, a gente precisa entender que utilizar a tecnologia ao nosso benefício. E ao benefício do que é que eu estou fazendo. Se eu estou na escola, eu preciso produzir ensino, aprendizagem. E esse ensino só vai haver aprendizagem se houver o ensino. Então, eu preciso planejar. A primeira tecnologia, nem a mais nobre, vai suprir o papel do professor de planejar e sistematizar suas ações, com olho nas competências, com olho nas habilidades, definindo os objetivos, pensando nos procedimentos e percebendo que os objetivos estão para avaliação, assim como a avaliação está para os objetivos. Então, é uma reação. A gente precisa apresentar uma reação diante das tecnologias. Não basta dizer: eu sei de tudo, eu sei usar tudo, todos os aplicativos do celular eu sei usar, mas não é isso o uso das TICs. A gente precisa sim buscar esse domínio, o que não é tão fácil nem apavorador. Não precisa você dizer: Ave Maria, eu vou correr do curso porque eu não sei disso. Não, isso é técnica. Isso é um manual nos ensina. O treino nos ensina. Esse aí é uma atividade de memorização. Mas o que nos faz a tecnologia ser realmente favorável ao processo educativo é o escolher aquelas que serão convenientes e enriquecedoras para aquela aula que eu planejei sistematicamente, que eu escrevi, que eu anotei. Eu pedi a vocês já hoje para adquirirem a apostila, porque sem a apostila fica mais difícil também o uso da tecnologia. A gente só falar que é tecnologia, mas sem um papel, sem uma teoria. Toda teoria científica só é teoria quando ela está produzida. Então, se a gente está numa universidade, a gente precisa dessa teoria produzida, que no nosso caso está na apostila, tá bom? E ainda, a gente vai agora lá na página 239, no segundo parágrafo do tópico que diz: a contribuição das TICs no processo de ensino-aprendizagem. E no primeiro parágrafo, nós vamos ver assim: o âmbito educacional conta hoje com um universo de possibilidades de utilização das novas tecnologias. Entre elas está o melhor aproveitamento pedagógico, em que o professor pode ser capaz de potencializar o ensino-aprendizagem. O docente é papel primordial nesse contexto, desde que este tenha consciência da necessidade de sua adequação a esta nova realidade. Então, não significa dizer assim: mas eu já vou me aposentar, eu não vou mais aprender isso, não. Não. Enquanto você não se aposenta, você está a serviço. E estando a serviço, nós precisamos buscar o melhor, porque nós somos servidores estaduais, municipais ou
o que for particular, nós estamos a serviço até o último dia que a gente estiver nesse trabalho. Então, é preciso o professor, o docente, é esse papel primordial. Por quê? Porque pode dispor das tecnologias do mundo todinho. Eu posso não entender como é que eu faço determinada coisa, mas eu sei que esse instrumento vai otimizar a minha aula, então eu vou pegar esse instrumento e levar para a turma. E aí eu também preciso pensar que eu preciso sistematizar. E o sistematizar que eu digo é o planejamento. Ele é estratégico. A gente precisa estar o tempo inteiro. Ah, mas eu estou fazendo aula virtual. Ah, mas eu estou gravando o vídeo. Mas anote, os nossos alunos merecem respeito. E esse respeito se faz quando a gente, enquanto educador, planeja e pensa e escolhe as melhores metodologias. Hoje eu escolhi, inclusive, para a gente começar na leitura de um texto, e eu pedi que vocês levassem a apostila antes de assistir esse vídeo, porque nós precisamos. Nós não podemos acreditar que só o slide vai dar conta. Nós estamos hoje na primeira discussão para entender por que as TICs na educação. Por quê? Então a gente precisa, eu peço que vocês até leiam o texto todo, que não é tão grande, mas vá sublinhando essas partes para que nos dá a ideia focal. No segundo parágrafo desse tópico 4, diz assim: o perfil do estudante mudou, assim como o do professor, o do estudante também mudou. Hoje ele faz várias atividades ao mesmo tempo. Assiste TV, navega na internet, faz a tarefa, relaciona-se com seus colegas e amigos pelos comunicadores instantâneos, além de desenvolver novas habilidades a cada recurso tecnológico utilizado. Por isso é preciso buscar atividades que conquistem o interesse e a atenção desse aluno. E é preciso que a gente também, como eu disse assim, como diz, beba com moderação, então também usufrua da tecnologia com moderação. Porque a gente não pode deixar que ela mande em nós, por exemplo. Ah, mas eu sou professor, mas eu preciso estar olhando o WhatsApp o tempo inteiro porque eu tenho uma família, porque não sei o quê. Não, a gente também precisa dizer quem manda em quem. Nós não podemos estar na aula com o celular ali de instante em instante com mensagem, porque eu estou a serviço. Então eu preciso entender que a tecnologia mal utilizada também vai influenciar o processo de aprendizagem. E a gente também tem que ter aquele cuidado, ninguém pega tanta rádio junto, não. Os meninos fazem tudo isso, mas cada uma coisa a seu tempo. Se vocês estiverem, por exemplo, vão escolher assistir essa aula e estiver no WhatsApp, digamos que fica metade do que poderia ser um todo, porque não dá para a gente pegar duas rádios. Então, ainda continuando no texto, mais adiante vai dizer assim: basta que o professor seja criativo e dedicado, utilizando, o aluno possui as ferramentas principais para essa mudança e já chegam plugados nos mais modernos aparelhos tecnológicos acoplados às câmeras digitais. Pessoal, uma falta de energia, né? Caiu a energia, então vou continuar aqui. Eu dizia que precisa que o professor seja criativo e dedicado, porque o aluno possui as ferramentas principais para essa mudança, já chegam plugados nos mais modernos aparelhos tecnológicos, acoplados às câmeras digitais, MP4, celulares, telefones celulares super modernos. E lembro de novo, o texto era em 2013, imagine o que estão trazendo em 2020, né? E eu já escutei o professor dizer assim: essa escola não está moderna porque diz que a gente não usa o celular na sala. E a gente diz: epa, use com moderação. Se o celular vai atrapalhar o seu serviço, se você acha que você deve estar o tempo todo no WhatsApp, olhando porque tem uma família, não, antes não tinha nem telefone, quanto mais celular, né? Então, é preciso respeito ao que a gente está fazendo. Eu, por exemplo, uso o WhatsApp na escola, às vezes a pessoa pode pensar, eu até digo muito assim: ah, meu Deus, a pessoa vai me ver online e vai pensar que eu estou olhando o WhatsApp. Mas não, eu lá na escola não disponho de um computador, então eu planejo o tempo inteiro buscando atividades
lúdicas, e aí eu uso o Google, mas eu gosto de estar o tempo todo planejando, porém, o nosso patrão é Deus e eu sei que quem nos chamou a esse trabalho foi Ele, então eu preciso respeitar que estou a serviço aquele tempo. Se eu estou lá aquele tempo e na hora do intervalo você pode, então tudo bem. Então, o uso das tecnologias também precisa ter moderação. No último parágrafo dessa mesma página, diz assim: precisamos discutir a forma de utilização dos meios tecnológicos como apoio pedagógico. Além de estar preparado para um trabalho comprometido com os novos modelos educacionais, o professor tem o dever de estar também atento à nova legislação e orientar os seus alunos sobre como utilizar esses recursos, deixando claro como utilizar imagens, privacidade, spam, limite de brincadeiras, difamação em dimensão global, etc. É preciso estar atento às novidades, bem como aos riscos e novos meios de fraude e atos ilícitos. Então, como eu dizia, em tudo tem o seu contrário, a gente também precisa estar promovendo na escola essa discussão de que nem tudo é bom nessa tecnologia. Eu fico pensando, às vezes, existe uma frase, existe que é de Einstein, né? Mas aí existe também uma discussão que não é dele, mas de quem quer que seja. Alguém escreveu assim: um dia o homem haverá de arrepender-se de ter inventado tamanha tecnologia. E tem momentos que a gente se arrepende realmente, porque a gente vê pessoas usando para difamar os outros, para espalhar fotos de que não devia, para fazer fakes, enfim. Existe também, não adianta a minha cabeça dizer assim: as tecnologias são fantásticas, quando são usadas para o uso do bem, mas ela também traz uma gama de coisas ruins que tem provocado vidas de muitas pessoas, inclusive pessoas, a gente tem noção que já se suicidaram por serem agredidos virtualmente por essa situação da informática. Então, as TICs, elas são muito favoráveis ao processo educativo, porém, precisa ser muito pensada e, como o texto nos diz, ter muito cuidado com uma legislação. Diz, mas qual é a legislação que me diz que, enquanto professor, eu não devo estar olhando o WhatsApp o tempo inteiro? A legislação de que a criança tem direito a 800 horas, né, e 1.000 no ensino médio de aula. Então, se você está lá se empalhando o tempo inteiro, você está infringindo o direito da criança, do jovem e do adulto de usufruir daquele momento que é lhe destinado para a aprendizagem. Então, a gente também precisa ter esse domínio de usá-la com moderação, né? E também diz assim na página 240, também vai dizer assim: além da inclusão digital, cabe também à instituição promover a educação digital. É preciso educar para utilizar, que é isso que eu já venho dizendo a vocês. Não é somente ensinar que existe essa tecnologia toda, é educar para o seu bom uso. E aí, no quinto tópico, vai nos falar a formação do professor para o uso das TICs na educação, que é por isso que ela está na grade curricular de pedagogia, né? E diz assim: os documentos concernentes à formação de professores, como as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior, cursos de licenciaturas e de graduação plena, explicitam a aposta na reconfiguração do trabalho, tendo em vista a sociedade da informação. Então, o que está nos dizendo aqui é o que vocês estão vivenciando hoje. Nós estamos iniciando essa disciplina, porque legalmente ela deve estar nos currículos de formações para que as pessoas que estejam sendo formados na área que for, tenham esse conhecimento da importância das tecnologias, já que nós estamos inseridos numa sociedade tecnológica. Nós precisamos compreender a amplitude dessa tecnologia. A gente nunca tinha pensado na vida, no momento desse, de ter tanta live, por exemplo, né?
mas o mundo está cheio de lives e elas têm, de certa forma, entretido ou incentivado mal, como a gente vê assim, tem lives que tem crianças assistindo e é muita bebedeira que já foi até questionado, né? Mas assim, a gente está dizendo que alguém não beba, não, mas a gente precisa entender que é uma tecnologia que alcança crianças, jovens, adultos, idosos, enfim. Há que se pensar antes de utilizar e ao tempo inteiro na pedagogia, sobretudo, que a gente trabalha com a educação, há que se pensar muito bem e reflexivamente, navegando por águas mais profundas, quais os benefícios que a tecnologia traz e que são muitos e que a gente pode utilizá-los nas nossas aulas e também ter o cuidado de conhecer a legalidade que diz onde a gente não pode e o que a gente não deve usar. Também as nossas crianças. Tanto é que a literatura já dispõe de muitos livros. Eu lembro que tem um livrinho que diz assim, Edu vê televisão demais. Outro, por que eu não posso ver muita TV? Então são livrinhos, historinhas infantis com as quais a gente vai promovendo essa reflexão do uso exagerado da tecnologia, porque a gente já sabe que nós estamos num contexto de muitas doenças de dependências do celular. A gente está vendo isso, né? De jogos. Então, a gente precisa ter esse cuidado porque nossa sociedade está caminhando para um adoecimento pelo uso exagerado das tecnologias. Esse é o má uso. Aí eu vou dizer, eu não vou usar nada na minha sala por isso? Não. Enquanto educadores que somos, nós precisamos refletir sempre e levá-la para as nossas aulas, fazendo com que o processo ensino-aprendizagem seja otimizado, sempre. Existem os games que ajudam muito nas aulas de reforço, né, que contribuem para que as crianças estejam ali, de certa forma, construindo sua autonomia com aqueles jogos que são destinados a ela. E eu vejo assim, na hora do intervalo, as crianças brincando nos computadores com aqueles jogos, e eles se envolvem, eles utilizam até a linguagem, né? Assim, tem palavras que eu olho assim e digo, esse menino dizendo essa palavra assim, tão bacana. Então, até o vocabulário também, a tecnologia contribui, né? Eles falam ordenadamente, falam palavras mais bem fundadas, enfim. Em tudo tem o seu contrário, muita coisa boa e muita coisa também que trazem os malefícios para a humanidade, mas quem faz isso é o letramento e o letramento é o nosso olhar. É uma mudança de postura. Então a gente fica pensando, utilizar as TICs na sala de aula é um fator preponderante e importante, mas é preciso que a gente saiba o que é que vai fazer bem e o que não vai. E aqui a gente vai para, como essa aqui é uma pesquisa que vocês podem ler, vai mostrar quantos professores utilizavam esses recursos e quantos alunos utilizavam e como os alunos utilizavam. Mas como a gente também não pode se estender muito, eu vou chamar vocês para a página 242, que diz assim nas considerações finais. O uso das tecnologias no trabalho docente e em uma primeira análise dos dados, podemos constatar que os professores se veem imersos num mundo novo e cheio de desafios. Os docentes participantes dessa pesquisa demonstram uma inquietação em relação às suas práticas pedagógicas e às modificações sofridas pelo cotidiano escolar, mas não sabem como agir. Salientam a dificuldade em acompanhar as transformações advindas com o uso das novas linguagens no cotidiano escolar e reconhecem a falta de uma formação para o uso dessas tecnologias, o que os coloca à margem do que se passa na realidade social. A gente sabe que existem essas dificuldades, inclusive conosco, as dificuldades de acompanhar essa tecnologia que ela renova-se diariamente. É como se a gente estivesse correndo atrás de um carro, a gente correndo a pé. Esse é o desenho que me vem, porque a gente corre e não consegue alcançar, porque a tecnologia é assim, questão de segundos. É como a ciência que avança a cada segundo e que a própria ciência se nega a cada segundo, né, com a sua falibilidade.
Então a gente fica pensando assim, nós estamos aqui estudando a influência dessas TICs na educação, e eu posso dizer a vocês que elas são muito favoráveis quando a gente tem o olhar de percebê-la como instrumento de avanço. O que é que nós estamos fazendo? Gravando um vídeo para não perdermos o tempo que não podemos estar juntos presencialmente. Isso é um uso benéfico da tecnologia. Teremos o WhatsApp que vocês poderão utilizá-lo para fazer os questionamentos, já que não estamos ao vivo. E aí a gente vai aproveitando da melhor forma possível esse vasto aparato que nos é disponível e que a gente pode fazer bom uso dele, se Deus quiser. Então, a gente caminha, a gente vai caminhando. Eu espero que vocês tenham compreendido nessa primeira aula assim, o que é que a gente pretende, porque nós estudamos essa disciplina. E nunca esqueçam, nosso conhecimento é único. A gente precisa estar, vocês já estudaram muitas disciplinas. Eu creio que vocês estão construindo tudo isso de forma espiralar, não é? Construindo conhecimento agregadinho. E agora, quando vocês já estão prestes a entrar nas metodologias, que, como eu já disse, são os caminhos para ensinar as disciplinas, esse ensino o uso das tecnologias vem antes. Para quê? Para que você já vá descobrindo e utilizando os muitos aparatos tecnológicos que favorecerão a metodologia das nossas aulas. Espero que vocês tenham compreendido, tomara que eu tenha colaborado, e qualquer dúvida estou aqui ao dispor, tá bom? Beijos no coração, que Deus abençoe a cada um e que tudo isso já passe em nome de Jesus. Essa pandemia vá embora da nossa terra e que ela nunca mais volte, se Deus quiser. Beijos.